Sabe, no setor de segurança eletrônica, muitas vezes tem uma coisa que não bate. A equipe de vendas está na rua dando sangue, mas esse esforço todo nem sempre aparece no caixa da empresa. É aquela sensação de remar, remar e não sair do lugar. Bom, hoje a gente vai entender como consertar essa máquina. E a grande sacada é essa: não é só sobre vender mais, é sobre vender com inteligência, com timing certo e com confiança. Porque venda, hoje em dia, é quase uma ciência. E quem trabalha sem dados está literalmente deixando dinheiro na mesa. Olha só o nosso caminho hoje. Primeiro, a gente vai iluminar o tal do ponto cego comercial, que é um problema que muita empresa nem sabe que tem. Depois, vamos botar um preço nesse problema. Em seguida, vamos ver a agilidade na prática, a inteligência que comanda tudo e, por fim, como isso se conecta para transformar um contato, um lead, em lucro de verdade. Então, vamos começar. Para a gente conseguir achar a solução, primeiro a gente precisa cavar fundo no problema, sabe? Entender aqueles desafios que ficam escondidos ali, no dia a dia da maioria das equipes de vendas. Agora, vamos ser bem sinceros aqui. Como é que a equipe registra as visitas hoje em dia? É numa agenda de papel? Numa planilha de Excel que ninguém atualiza? Ou pior, em mensagens de WhatsApp que se perdem no meio de um monte de conversas? E se eu pedisse agora, nesse exato instante, quantas propostas estão em aberto e qual é a previsão de fechamento para o fim do mês? A resposta estaria na ponta da língua ou ia precisar de uma força-tarefa para descobrir? E aqui vem a pergunta que mais preocupa: o que acontece com todo o histórico de um cliente, toda a negociação, quando um vendedor sai da empresa? Toda aquela inteligência, aquele relacionamento, simplesmente vai embora com a pessoa? Então, o resumo da ópera é o seguinte: essa falta de um funil de vendas claro, organizado, cria um baita ponto cego. Os vendedores esquecem de fazer o acompanhamento, as propostas vão esfriando e quando a gente vai ver, um monte de oportunidade boa já era. Ok, a gente já entendeu o problema. Agora vamos falar do que realmente dói no bolso, o impacto financeiro. Porque operar no achismo, na base da intuição, tem um custo. E olha, ele é brutalmente alto. Pensa bem, sem o monitoramento de verdade, o que sobra são milhões em orçamentos perdidos por aí e uma taxa de conversão que, na maioria das vezes, ninguém nem consegue calcular direito. É como tentar pilotar um avião sem nenhum instrumento no painel. E agora, se preparem, porque o número é de assustar. Imagina um cenário real, tá? 14 milhões de reais em propostas enviadas, mas só 2 milhões viraram negócio. A pergunta de 1 milhão, ou melhor, de 12 milhões é: para onde foi o resto? A resposta é simples: desapareceu nesse ponto cego que a gente falou. E o prejuízo nem é só financeiro, viu? Tem os custos escondidos aí. Por exemplo, a imagem de amadorismo que passa para o cliente que fica dias esperando um orçamento. A lentidão que abre a porta para o concorrente. Os erros de digitação por ter que escrever a mesma coisa 1000 vezes. E, claro, o tempo precioso que o vendedor gasta com burocracia em vez de vender. Beleza, já entendemos onde o calo aperta. Agora, vamos para a solução. E vamos começar lá na ponta da lança, com a agilidade que o vendedor ganha em campo usando uma ferramenta chamada Fast Prospect. A ideia aqui é genial de tão simples, é dar o fim na burocracia da venda de campo. O Fast Prospect basicamente transforma o que antes era só uma visita técnica numa chance real de fechar o negócio na hora. E olha só como o processo é fácil. O vendedor cria a proposta ali na hora, direto no aplicativo. Daí ele gera um QR Code, o cliente só precisa escanear, preencher os dados dele e assinar digitalmente. E pronto! A mágica acontece por trás. O sistema cria o cadastro, o contrato e a ordem de serviço. Tudo automático. Zero redigitação, zero erros. No fim das contas, a vantagem competitiva se resume a uma única frase. Enquanto o concorrente ainda está pedindo um prazo para te mandar o orçamento, a equipe já está pedindo a assinatura do cliente. Isso simplesmente muda o jogo. A gente viu a velocidade lá na linha de frente, né? Agora, bora para o cérebro da operação, a inteligência no comando. É aqui que o CRM deixa de ser uma agenda glorificada e vira um motor de inteligência de mercado com a ajuda do Power BI. A gente para de olhar lá para um monte de dado solto e passa a ter uma visão estratégica de 360 graus. O N1 Analytics transforma aquele caos de informações em painéis interativos super claros que mostram exatamente onde está o dinheiro e onde ele está indo pelo ralo. E aí, o que um gestor consegue enxergar com isso? Bom, ele vê o funil de vendas em tempo real, com as taxas de conversão exatinhas,
consegue um raio-x completo do desempenho de cada vendedor para ver onde está o gargalo, descobre qual canal de marketing, se é o Google, se é a indicação, traz os clientes que realmente fecham e, talvez o mais importante, entende por que as vendas estão sendo perdidas. É por causa do preço, da concorrência. O sistema mostra tudo para ajustar a estratégia na hora. Chegamos na parte final para ver como tudo isso se encaixa. Porque a verdadeira força aqui não é uma ferramenta ou outra, sabe? É o ecossistema N1 todo integrado, automatizado, que cuida da jornada inteira, desde o primeiro contato até o lucro entrar na conta. A transformação é total. Onde antes tinha retrabalho manual, agora tem automação. Onde existia achismo, agora existem dados. A lentidão dá lugar para agilidade. É o fim do papel e das planilhas e o começo de uma nova era na nuvem. É uma mudança completa de mentalidade. As vantagens, então, ficam bem claras. Acaba o retrabalho e os erros de digitação. A gestão passa a ter visibilidade de tudo em tempo real, de qualquer lugar. A equipe de campo ganha total mobilidade. E, no fim, o foco vai todo para o que interessa de verdade: resultados e lucratividade. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. A equipe comercial hoje está trabalhando no escuro, tateando em busca de resultados ou está sendo guiada pela luz dos dados com um caminho claro para seguir? A escolha entre continuar no ponto cego e ter uma visão de 360 graus é o que vai definir o futuro do negócio.